importância de poder passar para o público o que acontece na causa animal. Né? Feliz por estar novamente como vereadora, porque é uma forma de representar a causa animal dentro dessa rede de proteção animal que tem essa necessidade, porque já não tendo a política é complicado, então tendo a política a gente alivia um pouquinho mais essa pressão, né, com relação à causa animal, que para mim é uma das causas mais dolorosas e difícil de lidar. Bom, primeiramente, para nós começarmos aqui o nosso bate-papo, eu quero te dar os parabéns por ter conseguido conquistar o voto da população camaquense e assim, mais uma vez, estar mais um mandato, né, à frente da Câmara de Vereadores aqui do município de Camaquã. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a tua experiência, né? Eu lembro que alguns anos atrás eu conversei contigo, e agora? A Ivana defensora na Câmara, como vai ser? Então hoje a pergunta que eu te faço é a seguinte: como tem sido a Ivana dentro da Câmara de Vereadores aqui no nosso município? Então, um tempo atrás a gente entra um pouquinho mais ingênuo, né? Vai aprendendo devagarinho. Esse período que eu fiquei afastado, eu entendi que muitas coisas podem ser organizadas com esse poder no Legislativo. Então, primeiramente, agradecer os 787 votos, né, que me fez retornar à casa, e dizer que agora, Gil, com mais determinação, com mais amadurecimento, com mais carga, né, a gente carga nas costas de tanto andar dentro da linha da causa animal, tem muitas coisas a serem organizadas. Né? Vou começar por projetos, para alterar alguns projetos. A gente tem projetos que necessitam de mudança, e eu vou falando aqui, porque nós vamos se reunir junto com o prefeito, com o secretário do Meio Ambiente, com o secretário da Agricultura, com o pessoal de Porto Alegre, que fez todo aquele trabalho em Porto Alegre sobre as carroças, né? Que a gente ultrapassou o tempo já de parar com as carroças. Eu sei que isso vai dar muito pano para a manga em função daquelas pessoas que ainda usam, mas Camaquã ainda não tem um número tão grande, foi contado em torno de 28, e da gente poder sentar com essas pessoas e conversar e resolver essas questões, porque não existe nenhum cavalo trabalhando com regulação certa, todos têm problema nos arreios, nas patinhas deles, não tem nenhum cavalo de carroça que tu diga que está dignamente trabalhando. Então é um momento, nós estamos no século XXI, está mudando tanta coisa, não tem mais por que ter carroças dentro do centro, até porque não limpa o cocô dos cavalos, né? Eles vão passando e vão fazendo cocô, aquela coisa toda. E eu acho que as pessoas têm que entrar numa evolução de mudar, de virar esse ciclo. Eles são judiados, né? A gente vê muito cavalo judiado, hoje mesmo passou um suando, uma pessoa foi atacar, o cara fez gestos obscenos para a pessoa. Então, são coisas que não existe o respeito nem com a pessoa que está pedindo. Olha o suador do cavalo, né? Nesse calor, né? Eles não têm horário, eles não têm não dão uma condição. Cavalo solto, que tu sabe, né? Olha o nosso problema. Eu tenho por segundo ligação, cavalo solto aqui, cavalo solto acolá, e tu fica assim, né? Voando, porque para recolher um cavalo tem que ter um local. Então essa vai ser uma conversa junto com o executivo para que exista um local do órgão público para ser colocado cavalo. Porque cavalo com cachorro não dá certo. Não tem como tu botar cavalo dentro do canil municipal. Os cachorros enlouquecem, correm nas patas, né? Levam um chute do cavalo, coice. Então não tem como misturar essas duas coisas. Nós precisamos de um local. Essa vai ser uma das conversas também, da gente organizar esse local para poder fazer o recolhimento correto. Porque as pessoas falam, tu sabe disso, né? Porque vem notícia para cá de cavalo solto. Bom, dá para a gente dizer que a retirada das carroças do perímetro urbano do município, uma espécie de proibição dessa utilização, é uma das bandeiras da Ivana nesse mandato? Com certeza, vou lutar muito por isso. Pode ser que não tenha a resposta. Eu espero ter o apoio dos colegas, porque é evolução, é mudança de ciclo, e eu acho que há de entenderem que isso aí já não tem mais cabimento. Esse projeto já está pronto para ser entregue? Estamos elaborando. Já está sendo elaborado, está sendo elaborado, e nessa conversa vai ser apresentado
depois eu posso trazer para cá para a gente. Mas nós vamos querer conversar também com as pessoas, né? Porque não é a questão que tem gente assim, porque tu odeia as pessoas. Gente, pelo amor de Deus, não é isso. Eu acho que tem coisas que têm que serem mudadas, porque se tu deixa um fazer, o resto todo faz atrás. Existe tanto problema atrás das carroças que você não faz ideia, né? Que não dá nem para comentar, porque chega a ser coisas de BO. Então, é uma coisa que tem um ataque também, né, a causa animal, a proteção animal sofre também um ataque dessas pessoas em função de acharem que estão sendo vítimas, que vão tirar o ganha-pão deles, mas há de se conversar para que se haja existe uma outra maneira da pessoa angariar seu dinheiro, de trabalhar com a reciclagem dentro dos carrinhos. Então a gente vai trabalhar isso até com emendas, entendeu? Para trazer uma outra forma dessas pessoas trabalharem que não sejam com esses animais. Aí aqueles que digam, mas então o cavalo agora serve só para bonito, para andar no campo. O cavalo, na verdade, mudou os tempos, tanto é que hoje existem máquinas nos campos, né? Alguns ainda fazem algum trabalho com o cavalo, mas que saiba cuidar desse animal, que saiba dar o tempo dele trabalhar, o tempo dele se alimentar, da sombra, do sol. Tu vê cavalos atados em terrenos baldios. Tu vê nenhuma árvore. Não tem árvore, o animal arrodeia, né? Fica ali aquele risco dele sapatear ali em cima, e ele começa a fazer isso aqui porque ele já está agoniado, chega a furar a terra, e ali fica às vezes 2, 3 dias, aí uma pessoa lá com um olhar bondoso vê, leva um balde d'água, o animal, né, toma todo aquele balde d'água, e as pessoas sofrem com isso também, com a irresponsabilidade dos tutores. Cavalo em fundo de pátio, cavalo lá na construtora do Nemo lá, Nemo Pires. Lá, então, assim, ó, todo dia me ligo. Tem 8 cavalos, 5 cavalos, né, nas ruas, 4 cavalos andando junto. Deixa eu te contar que esses dias aqui na Luísa Maranich, os cavalos, 3 cavalos soltos de noite, na madrugada, quase deu um acidente, o guarda noturno botou para dentro de um pátio. Só que ele cadeou aqui numa casa, aqui na Luísa Maranich, e ele bateu o cadeado. No outro dia, o cavalo estava de coice na parede da casa da pessoa, enlouquecido, sem água. Aí o Paulinho ali, que é o que lava carro, conseguiu pular e botar um balde d'água para acalmar os animais. Mas assim, ó, olha onde que coloca o cavalo. Não é assim, né? O animal enlouquece também. Um espaço pequeno ia destruir e a casa começa a dar coice. Foi feita a retirada do cadeado para tirar os animais de lá. Gil, tiramos os animais de lá, o que aconteceu? Os donos roubaram do campo. Né? Então, como é que tu fica, né? É uma situação. É uma questão complicada e complexa de trabalhar, porque tem os dois lados. Por exemplo, a gente sabe que existe um grande número de cavalos aqui no município de Camaquã. A grande maioria desses cavalos estão sendo muito bem cuidados em hotelarias, em locais apropriados, em propriedades rurais, recebendo o atendimento necessário. A prova disso é o próprio desfile Farroupilha, que a gente vê uma grande quantidade desses animais todos muito bem tratados, né, muito, muito bonitos. O problema todo é que existe uma minoria de pessoas do nosso município que não tem condições nem financeiras de se manter um animal de grande porte como um cavalo e nem um local adequado. E o que acontece é o seguinte, a gente acaba vendo todos os dias em meio aos carros, a Rádio Acústica FM, inclusive, na semana passada, divulgou uma matéria com um vídeo mostrando os cavalos no perímetro central, ou seja, na Júlio de Castilhos, bem no centro, os carros tentando desviar de uma maneira ou outra para evitar um acidente, para evitar algo pior. Você acredita que uma legislação no município que proíba a utilização das carroças no perímetro urbano, isso vai fazer com que essas pessoas não tenham mais cavalos e com isso nós não tenhamos mais tantos animais soltos circulando pela cidade? Então, não só a questão da carroça, tá? A carroça é um dos itens. O outro, aquela pessoa que tem cavalo, ela vai ter que fazer um cadastro desse cavalo na prefeitura. A ideia é usar o chip, porque aí o que acontece? Quando acontece um acidente, não aparece dono. Né? Porque hoje em dia nem marca tu vê em cavalo. Antigamente tinha as marcas, né? Então hoje, com a facilidade maior do chip, coloca o chip. Se a gente acha um cavalo que deu um acidente, passa a leitora, né? Já sabe vai ter todos os dados. Já vai saber quem é o dono. O que acontece com isso? Os donos vão ser mais cuidadosos. Porque há poucos dias deu um cavalo, está filmado em câmera, ele chutando a porta de um carro, coiceando. Ele de costa, ele deu um coice,
e afundou a porta da pessoa. Ela entrou em contato comigo e assim, uma pessoa muito compreensiva, porque senão é culpa do animal. Agora, que deu o dono para se responsabilizar pelo que o cavalo fez no carro dela, ela vai ter que pagar, porque não apareceu o dono. Quando fomos para recolher os cavalos, já tinha até um sítio para colocar os 3, sumiram os 3. O dono deve ter visto e conseguiu tirar a tempo antes que você chegasse no local. E não falou que o cavalo era dele, simplesmente levou, mas não assumiu um compromisso. Então, assim, o que a gente quer com isso? Que as pessoas tenham responsabilidade para ter esses animais, que sejam cientes de que cavalo não é barato, ele não vive só de pasto. O animal precisa até de fazer as unhas, precisa de pessoas que façam as unhas deles, que façam a limpeza do pelo. Existe uma série de coisas que faz com que os cavalos sofram carrapato, né? Tu vê cavalo com carrapato, então assim, são pessoas que não estão dando o cuidado necessário. É lindo a gente ver um cavalo bem cuidado, então, mas isso está dentro daquelas pessoas que têm essa condição. Eu não tenho campo, eu coloco na hotelaria. Perfeito, vai estar sendo tratado, está pagando para tratar o cavalo. Agora, ficar pegando o cavalo e botar no terreno dos outros, ou botar no meio da faixa, porque o que mais se vê é cavalo atado na beirada da faixa. Né? Nós chegamos num ponto de indignação e de sofrimento, né, pela vida do animal e pela vida das pessoas. O animal desse se solta, o acidente é sério. Geralmente morrem pessoas e fere o animal também, que muitas vezes já tem que ir para a eutanásia, porque se ele se quebrar, aqui, pelo menos aqui em Camaquã, nós não temos um tratamento para colocar um cavalo de em pé se quebrar a perna. E até esperar um tratamento, ele tem que ir para a eutanásia, porque senão ele entra em sofrimento. Então, são coisas que a gente quer colocar para as pessoas que têm um cavalo, que tenham esse cuidado. Muitos pais compram cavalos para meninos de 15 anos, né? Que, o meu filho gosta de passear no cavalo, mas ele não vai cuidar do cavalo. Ou o pai cuida, ou não dá o cavalo. Então, são essas coisas que nós vamos aprimorar tudo isso em conversa junto com o executivo, com os secretários, para resolver essa questão de cavalo. Esse ano, eu quero muito resolver essa questão, né, de ter pelo menos o compromisso e a responsabilidade de quem é dono de cavalo. E quem nos escuta já vai passando para o pessoal. Porque a pior coisa ainda que existe é tu ver aquelas mudanças horríveis que eles colocam em cima das carroças, os cavalos suando, seco, os bichinhos secos, e além da mudança vai 3, 4 adultos sentados junto da carroça. Olha o peso que esse animal carrega. Bom, Ivana, deixa eu te fazer aqui alguns questionamentos. Esses questionamentos são os que a gente mais vê nas redes sociais quando se trata sobre cavalo solto, né? Alguém vai lá, tira uma foto, olha, tomem cuidado ao passar pela rua tal. Existem 2, 3, 4, 5 cavalos, sim, muitas vezes que estão soltos naquela região. Depois, as outras pessoas acabam colocando alguns comentários ali embaixo. Os comentários que a gente vê, cadê Ivana para recolher o cavalo? Pois então. A outra pergunta, para quem a gente denuncia cavalos soltos em Camaquã? A outra pergunta, Camaquã tem um local adequado para levar esses animais para esse local quando eles estiverem soltos na cidade? Ou seja, esses são os maiores questionamentos que a gente percebe. Perfeito. Quando se vê. E o maior de todos eles, né? Cadê a Ivana para recolher o cavalo? Então, perfeito, isso aí. O que acontece? O cavalo de recolhimento pertence, sim, ao órgão público. O que acontece? A ARCA, Associação Protetora dos Animais, ela tem uma licitação onde ela teria os cuidados com o canil municipal, com os animais, gatos e cães, né? E, de contrapartida, colocar ali recolhimento de cavalos. Porém, na época, quando tinha poucos animais dentro do canil, ainda dava para recolher o cavalo, porque em seguida tu já achava o dono e tentava já devolver sem a multa, né? Esse é outro detalhe, porque agora é outra coisa que vai acontecer. A multa, ela vai ser trabalhada. Em alguns casos a gente já conseguiu fazer isso. Até aqui, a própria chipagem vai ajudar nisso. Exatamente. E a multa, assim, o teu cavalo está solto, pegou, nem que seja alguns minutos que ficou dentro da sede que ele tem que ficar, a pessoa vai ter que tirar somente na prefeitura. Ela paga na prefeitura, vem com o papelzinho e entrega para a pessoa. O que a gente está fazendo? A prefeitura está fazendo um novo canil, tá? Um canil municipal, atrás da ARCA. Né? Foi porque a ARCA cedeu
esse espaço para o canil municipal, porque lá onde está, existe um processo de situação de barulho do latido dos cães, então tem que ser retirado, porque senão a prefeitura tem que pagar multa também por isso. O que vai ser no sítio? Vai ser o local para os cavalos. Só que assim, a gente não sabe quanto tempo ainda demora para ficar pronto, porque já começou a obra. Então assim, antes de tudo, a gente precisa ter o local, porque nesse local não vai ter mais quem roube cavalo. Porque se tu deixa no campo de parceiros, sabe assim, ó, que as pessoas descobrem, tá lá no campo do fulano, eles vão lá de noite, cortam, né, cortam o arame, vão lá e tiram os cavalos. Porque ali não tem alguém morando ali no local, né? São campos de parceria que não está 100% cuidado. Nesse local do sítio vai ter uma pessoa morando. Então ali não vai ser retirado cavalo nenhum, não tem como. Então vai ser... Isso é uma coisa que a gente tem que se assegurar, porque é a maneira que tu tem de fazer a cobrança da multa, a pessoa vai lá na prefeitura, paga a multa, vem com papel, libera o cavalo para ela. Então ela vai ter que aprender através da multa. Hoje é R$300. Tá? E se não aparecer o dono, em 30 dias não aparecendo o dono, esse cavalo vai para adoção. Te lembra, tu passou por isso uma vez, né? Sim, tem até hoje. Então, aquela vez a pessoa levou 90 dias para aparecer e queria depois de volta o cavalo, né, Gil? Então assim, ó, não tem cabimento, a gente está dentro da lei, a lei fala sobre isso e tem que proteger a pessoa que adota o cavalo. Ela tem que saber assim, bom, eu não vou ter incomodação com a justiça, não vai, porque a pessoa não buscou seu cavalo no período certo. Tirando a parte de cavalos que têm tutores e que não são responsáveis, nós temos aqueles cavalos em maus tratos. Tem mais essa situação que quando está doente, as pessoas largam. E a gente vai lá, trata, gasta com veterinário, gasta com uma série de coisas, né? Às vezes o animal está velhinho, às vezes vai a óbito, mas ali fica ali cuidado, trazendo gasto para dentro do órgão público também, e para a ONG. Se ele tiver chipado, também já vai saber quem é o dono. Então essa vai ser uma forma da gente controlar e saber de quem é quem. Inclusive tem mais uma outra coisa agora, que já é pelo governo federal, tu já deve estar sabendo, o Cadastro Nacional de Pets. Sim. Então, esse cadastro vai ser gratuito. Estou falando porque tem gente falando assim, ó, não faz o cadastro porque tu vai pagar imposto. Né? As pessoas já estão bloqueando com notícias falsas. A princípio não tem nada de imposto, e te digo mais, se dependesse de eu dizer o amém, eu diria amém para imposto. Porque aí tu sabe que quem vai pegar animal é quem tem condições. Só que para chegar nesse ponto nós temos que castrar muito, para ir diminuindo essa quantidade, porque às vezes chega num ponto que as pessoas vão adotando por causa do abandono. Né? Nas vilas, muitas pessoas até inocentes, gente boa, que acaba com pena do bichinho e bota ali, mas às vezes ela não tem condições nem para manter a vida dela. E aí vai mais um bichinho para comer, porque eles comem muito. Então tem várias coisas, né? Eu quero trabalhar muito sobre tudo isso, bastante castração, trazendo emendas para castrar. Já consegui com o deputado Dr. Tiago Duarte, tu deve conhecer ele, do União Brasil, a gente já teve aqui na acústica. Ele já encaminhou 50 mil para castrações, não entrou ainda, mas vai entrar lá para março, abril. Esses 50 mil daria para fazer quantas castrações, mais ou menos? Ai, dá um monte, dá bastante, eu acho que dá uma 400, eu acho, por aí, 300. Eu não vou saber te dizer exatamente o número, porque dentro da castração não só a mão de obra da médica, tem a medicação, né? Porque a pessoa vai levar com a medicação tudo prontinho, né? Ela leva o animalzinho com toda a medicação junto. Que eu ia te dizer, tem o vereador Bônus, encaminhou R$10 mil em 2024 e chegou agora, 2025. Então já tem o pessoal na lista, que a Arca já tem uma lista lá, e o pessoal já está sendo encaminhado para as castrações. Tem os animais que estão dentro do abrigo também, que ainda não foram castrados e vão ser usados nessas emendas. Né? São R$10 mil, eu acho que dá uns 60 animais por aí, é bastante. Imagina 50 mil. Então é isso que a gente tem que buscar, essas políticas públicas para ir fechando esse ciclo, e se um dia tiver imposto, tu já vai saber que são pessoas que têm condições, e a Europa inteira trabalha assim, não existe mais animal na rua.
Não tem animal na rua, não pode ter. As pessoas têm que começar a trabalhar essas responsabilidades, né? Isso não é ser ruim, é ser consciente. Nós estamos mudando o nosso ritmo de vida. Está todo mundo mudando o ritmo de vida. E está acelerado, e tem uma série de coisas, todo mundo trabalhando, ninguém tem tempo para nada. Então a castração é o que vai trazer esse alento para a causa animal. A gente não quer animal rolando na rua, não quer animal em maus tratos, que ele tenha dignidade de vida, né? Que tenha lar. Bom, Ivana, deixa eu agradecer a tua participação hoje aqui no nosso programa, que você venha outras oportunidades aqui para a gente falar um pouco mais sobre a causa animal. A gente tem acompanhado o seu programa na Rádio Acústica FM, então a gente sabe que pautas é o que não faltam, né? Assuntos para a gente tratar sobre esse tema. É sem fim, né, Gil? É secar gelo, mas estamos indo, vamos secando e torcendo o pano, porque vai ter um dia, eu acho que vai melhorar as coisas, que depender de mim, eu vou trabalhar muito com tudo isso. Né? Bom para uns, ruim para outros, mas assim é a vida, não adianta. Um prazer ter estado aqui, uma boa noite para todos e até a próxima.